Are you ready? Você sabia disso sobre o D-Generation X? Primeira curiosidade, o significado do nome D-Generation X. O nome D-Generation X foi criado por Shawn Michaels como uma forma de expressar a rebeldia e a luta contra o estabelecimento na WWE. A referência principal para o nome veio do movimento Generation X, que emergiu nos anos 90 e representava uma geração de jovens adultos que questionavam as normas sociais e culturais dominantes da época. Ao adicionar o D ao nome, Shaw deu um toque ainda mais irreverente e desafiador. Essa escolha ajudou a transmitir a atitude punk e subversiva do grupo, com o nome de Generation X. Eles se posicionaram como uma facção que desafiava os status sociais com um senso de rebeldia e uma vontade de quebrar as regras. A atitude de confronto com a autoridade, os discursos provocativos e as ações transgressivas de X refletiam a mentalidade da Generation X da vida real. O grupo representava a voz da juventude descontente que buscava desafiar a ordem estabelecida e se posicionar contra as convenções tradicionais. Além disso, o nome The Generation X também pode ser interpretado como uma brincadeira com o fato de serem a geração seguinte ou a próxima geração de lutadores. Eles representavam uma nova onda de talentos e uma nova abordagem ao Wesley, trazendo uma energia única e uma atitude desafiadora que conquistou uma base de fãs leais. Com seu nome ousado e atitude intrigante, DX rapidamente se tornou um dos grupos mais populares e influentes da história da WWE. Sua capacidade de se conectar com o público e encarnar a atitude rebelde da Generation X foi fundamental para o seu sucesso duradouro e para o impacto que deixaram no mundo Wesley profissional. Segunda curiosidade, a guerra entre DX e a National Domination. A rivalidade entre DX e National Domination foi um dos principais destaques da atitude era da WWF. Tudo começou quando Triple H se juntou à National Domination, um grupo formado por lutadores afro-americanos que buscavam uma maior representatividade no wrestling profissional. No entanto, a parceria entre Triple H e a National Domination foi curta, já que ele acabou sendo expulso do grupo devido a um desentendimento com o líder do grupo, que era o The Rock. Após ser expulso, Triple H decidiu se unir a Shawn Michaels e formar o The Generation X, criando um conflito instantâneo entre os dois grupos. A rivalidade entre DX e a National Domination se tornou uma guerra dentro e fora dos rings. Ambas as facções trocavam insultos, atacavam-se fisicamente e buscavam humilhar uma a outra. Os fãs foram incentivados a escolher um lado e torcer pelo seu grupo favorito, o que gerou uma divisão intensa entre a base de fãs. A rivalidade foi alimentada por promos emocionantes, segmentos de backstage engraçados e lutas emocionantes também. Ela se estendeu por vários pay-per-views e eventos ao vivo, proporcionando momentos de grande entretenimento para os fãs da WWE. Essa rivalidade também tinha uma forte carga racial, já que a National Domination buscava lutar por igualdade e representação no wrestling. Já o DX, por sua vez, se colocava como um grupo rebelde e irreverente, desafiando a autoridade e questionando as normas estabelecidas. No final, a rivalidade entre DX e National Domination ajudou a impulsionar a popularidade de ambos os grupos, na verdade. Eles se tornaram personagens centrais da história da WWE durante a Attitude Era, com suas interações intensas e momentos memoráveis, continuando a ser lembrados pelos fãs até os dias de hoje. Terceira curiosidade, a invasão à WCW. Um dos momentos mais impactantes e memoráveis envolvendo o DX foi a invasão à WCW em 1998. Durante o Monday Nitro, um programa da WCW que rivalizava diretamente com o Monday Night Raw da WWE, DX protagonizou um episódio épico que ficou marcado na história do wrestling. Naquele tempo, a WWE e a WCW estavam envolvidas em uma acirrada disputa conhecida como Monday Night Raw e Guerra de Segunda-feiras. Ambas as empresas lutavam pela audiência e pelo domínio do mercado wrestling profissional. Foi nesse contexto que DX decidiu fazer algo ousado e interessante. No dia 28 de abril de 1998, DX e um grupo de lutadores da WWE invadiram Norfolk Scope, local onde a WCW estava realizando o Monday Nitro naquela noite.
Com câmeras da WWE registrando tudo, Triple H, China, Road Dogg, X-Pac e dentre outros lutadores de X estavam desafiando os lutadores da WCW a saírem do prédio para enfrentá-los, é claro. Embora a invasão tenha sido em grande parte simbólica, já que a segurança da WCW rapidamente expulsou o DX e seus companheiros da arena. O momento causou um impacto imediato e foi amplamente comentado pelos fãs e pela mídia. A invasão demonstrou a audácia de DX e o desejo de causar alvoroço na WCW, que é a empresa rival. A invasão da WCW foi um exemplo icônico do espírito rebelde e da atitude do DX durante a era conhecida como Atitude Era. Esse episódio capturou a imaginação dos fãs e alimentou ainda mais a rivalidade entre as duas empresas, adicionando um elemento emocionante e já acirrada Monday Night Raw. Embora a invasão tenha sido um momento único, DX continuou a provocar a WCW ao longo dos anos seguintes, usando a rivalidade como combustível para suas promoções e ações dentro do ringue. Essa rivalidade histórica entre a WWE e WCW moldou o wrestling profissional na década de 90 e influenciou o futuro do esporte. A invasão à WCW por DX permanece como um dos momentos mais lembrados e discutidos da história do wrestling, simbolizando a ousadia e a rivalidade implacável que caracterizaram essa época emocionante do esporte. Eita. Quarta curiosidade, a inspiração da entrada de DX. A entrada de DX era uma das mais memoráveis e impactantes da WWE. O grupo entrava no ringue de uma forma única e ousada, que deixava os fãs empolgados e ansiosos para o que viria a seguir. Essa entrada foi inspirada por uma cena de um filme chamado Strippers, estrelado pelo comediante Bill Murray. No filme lançado em 1981, Bill Murray interpreta um personagem chamado John Winger, que se junta ao exército dos Estados Unidos. Em uma cena icônica, Winger e seus colegas de exército invadem um desfile em cima de um tanque de guerra, causando caos e confusão no local. Essa cena chamou a atenção de Shawn Michaels, membro fundador de DX, que viu nela uma oportunidade de criar uma entrada igualmente impactante para o grupo. Shaw propôs a ideia de que eles entrassem no ringue em um tanque de guerra, o que se tornou uma marca registrada do DX. A entrada de DX com o tanque de guerra se tornou uma das mais aguardadas e celebradas pelos fãs da WWE. A cada vez que a música Breakdown começava a tocar e o tanque de guerra aparecia no palco, a plateia ficava em êxtase, sabendo que algo grande estava prestes a acontecer. Essa entrada simbolizava a atitude rebelde e destemida do DX. Eles se colocavam como forças invencíveis da natureza, prontos para desafiar qualquer oponente que estivesse ao seu caminho. A entrada grandiosa e teatral também era uma forma de chamar a atenção e afirmar sua posição como uma das principais atrações da WWE na época. A inspiração vinda de Strippers mostra como a cultura popular e entretenimento influenciaram a criação de momentos e personagens do wrestling. DX aproveitou essa referência cinematográfica para criar uma entrada inesquecível, que se tornou parte integrante de sua identidade e contribuiu para sua popularidade duradoura. A entrada de DX no tanque de guerra se tornou um ícone da Atitude Era e é lembrada como um dos momentos mais empolgantes e emocionantes do wrestling profissional. Ela ajudou a elevar DX aos status de um dos grupos mais reconhecidos e amados da história da WWE. Quinta curiosidade, a separação e o retorno do DX. Após alguns anos juntos, o DX se separou em 2000, quando Triple H se tornou lutador solo e Shawn Michaels se aposentou temporariamente devido a uma lesão. A separação foi uma surpresa para os fãs, pois DX era um dos grupos mais populares da WWE na época. No entanto, os membros decidiram seguir caminhos diferentes em suas carreiras. Triple H continuou a se destacar como um dos principais lutadores da WWE, conquistando vários campeonatos e solidificando seu status como um dos maiores astros da empresa. Por sua vez, Shawn Michaels passou por um período de aposentadoria de 4 anos,
durante o qual ele se dedicou à sua família e causas filantrópicas. Chyna, ela seguiu também carreira solo, conquistando seus títulos femininos. Já o Billy Gunn e o Road Dogg X-Pac, eles tentaram manter o grupo unido de X, só que só eles três não era o suficiente. Ainda faltava aquele gostinho a mais que o grupo proporcionava com Triple H, Shawn Michaels e a Chyna, porque eles são membros icônicos. Então o grupo se desmantelou por completo. No entanto, em 2006, a WWE anunciou que o DX estava de volta. Shawn Michaels retornou aos rings e se reuniu com o Triple H para trazer de volta a icônica facção. O retorno do DX foi recebido com grande entusiasmo pelos fãs, que ansiavam por ver o grupo novamente em ação. Durante essa segunda passagem do DX, o grupo se envolveu em várias rivalidades e teve momentos memoráveis. Eles participaram de lutas como equipes na Spirit Squad e o World RKO, além de terem feito aparições especiais para a WrestleMania. O retorno do DX mostrou que a conexão entre Shawn Michaels e Triple H era duradoura e que a química entre eles ainda estavam intacta. O grupo manteve a atitude irreverente e provocativa que o tornou tão popular na primeira passagem, cativando novamente o público. Embora o retorno do DX tenha sido emocionante, eventualmente o grupo se separou novamente. Shawn Michaels se aposentou definitivamente em 2010, encerrando sua carreira no wrestling profissional, enquanto o Triple H continuou a ter uma carreira de destaque nos bastidores da WWE como um executivo e diretor de talentos. Apesar das separações, a história do DX continua viva na memória dos fãs da WWE até o dia de hoje. O grupo deixou um legado duradouro e frequentemente mencionado como um dos melhores e mais influentes grupos da história do wrestling. O retorno do DX foi um momento especial para os fãs, proporcionando uma nostalgia emocionante e recordando os momentos empolgantes que o grupo trouxe ao longo dos anos. Sexta curiosidade, o impacto do DX na cultura popular. Além de suas conquistas dentro da WWE, o DX também deixou um impacto significativo na cultura popular em geral. O grupo se tornou tão popular e influente que transcendeu os limites do wrestling e alcançou um status de fenômeno cultural. O DX era conhecido por suas frases e slogans marcantes, que se tornaram populares entre os fãs e muitas vezes foram adotados em outros contextos. Expressões como secreto e Are You Ready se tornaram parte do léxico popular e ainda são usadas e reconhecidas até hoje. Diversos produtos do DX tiveram uma presença forte no mercado merchandise. Camisetas, bonés, pulseiras de suor e outros produtos como o logotipo do DX e as frases do grupo foram vendidas em grande escala. O merchandise de DX permitiu que os fãs mostrassem seu apoio ao grupo e se identificassem com sua atitude ousada. O DX também foi referenciado e parodiado em várias formas de mídias fora da WWE. O grupo apareceu em programas de televisão como Saturday Night Live e o The Tonight Show, além de ser mencionados em músicas, filmes e programas de rádio. Sua influência na cultura popular se espalhou para além do wrestling. O DX foi uma das principais forças por trás da era da Atitude Era, da WWE. Sua abordagem provocativa e irreverente ajudou a moldar o estilo do wrestling na época, abrindo o caminho para uma narrativa mais adulta, com histórias mais complexas e personagens mais controversos. E mesmo depois de tantos anos, o DX continua sendo lembrado e reverenciado pelos fãs da WWE. Seu legado como um grupo que desafiou as normas e elevou o entretenimento do wrestling ainda ressoa na memória coletiva dos fãs e na história do esporte. O impacto que o DX causou na cultura popular é um testemunho do poder e da influência que o wrestling profissional pode ter. O grupo conquistou fãs com sua atitude única, performances memoráveis e uma mistura de comédia, provocação e ação no ringue. Tudo isso, ocasionou uma
grande presença que reverbera até os dias de hoje e continua a inspirar novas gerações de fãs e lutadores.